Você vai abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. E eu peço a sua licença porque eu vou usar outro texto bíblico. Vou usar a Bíblia, a mensagem, para a gente fazer essa reflexão agora. É um texto um pouco diferente, mas você vai me acompanhando aí nessa leitura. Antes de lermos o texto, eu queria fazer um panorama rápido do que é o texto de Paulo aos Coríntios, para que a gente consiga entender direitinho o contexto em que isso foi escrito e quais as lições que a gente consegue extrair para a nossa vida. Primeiro, é importante que você saiba que nenhuma igreja que Paulo visitou e trabalhou deu tanto trabalho a ele como a igreja dos Coríntios. Era uma igreja problemática, de gente problemática, que vivia dando dor de cabeça a ele, fazia Paulo se apresentar diante de Deus em oração com frequência, e ele resolvia um problema, aparecia outro problema para ele resolver, aí ele resolvia esse problema, apareciam mais dois problemas. Era um povo muito difícil, porque tem gente que acha que a igreja é assim, é a solução dos problemas, né? Você vai chegar na igreja, vai correr tudo bem, não vai ter nenhum tipo de problema, nenhum desentendimento pessoal, todos os relacionamentos são uma maravilha, e que bom seria se fosse assim. Mas Paulo entende a dinâmica da igreja e faz um texto do qual nós podemos extrair lições muito valiosas para nós. A igreja é sim a esperança do mundo, mas não é um lugar perfeito, porque tem gente não é perfeita. E Paulo entendeu essa característica humana e lidava com o povo que ele pastoreava dessa forma. Ele escreveu essa segunda carta para defender a liderança dele. O que acontece é que os coríntios eram um povo, a gente pode usar até essa palavra, um pouco arrogante em termos de intelectualidade. Eles se consideravam muito inteligentes, muito sábios. E aí chega Paulo, um homem também muito culto, que começa a dar orientações para eles de como eles deveriam viver as suas vidas. E eles não aceitam isso. Eles começam a questionar a liderança de Paulo, questionar os motivos de Paulo para tentar controlar a vida das pessoas. Eles acusam Paulo de ser incoerente, só que eles não apresentam nenhum argumento. Eles só dizem, não vamos fazer. O que também é um pouco comum, né? As pessoas entram numa fase, algumas pessoas entram numa fase de questionar a igreja, de questionar a dinâmica da igreja, sem argumentos, só negando à igreja o direito de ser igreja. E era o que acontecia com Paulo. Por isso ele escreve essa carta, para defender a sua liderança, e ele faz isso sem amenidades. Ele é direto no texto, ele fala o que precisa ser falado, e isso algumas vezes incomoda. Paulo era um homem muito culto, tinha conhecimento em várias áreas, inclusive ele tinha um conhecimento da filosofia grega, e nesse trato de Paulo com os coríntios começam a observar em Paulo um tipo de fraqueza, considerar Paulo um homem não muito sólido. Por quê? Porque quando Paulo falava e ensinava, as pessoas passavam a gostar mais de Jesus e não de Paulo. E para os gregos isso era um sinal de fraqueza. Eles diziam, esse cara não é bom porque ele está falando e as pessoas estão gostando de outra pessoa, não estão gostando dele. E esse era o objetivo dele. Mas para os gregos isso era um sinal de fraqueza. Os coríntios eram um povo especialmente problemático. Alguns historiadores dizem que os gregos daquela região, eles gostavam tanto de festas e tanto desse tipo de coisa, que eles criaram uma expressão chamada corintianizar. Não é torcer para o Corinthians, obviamente. É uma característica do povo de Corinto. Eles eram tão festeiros, assim, no mau sentido da palavra, tão promíscuos, tão, assim, assanhados, que os outros povos criaram um adjetivo pejorativo para se referir a eles.
Ou para alguém que fazia algo do tipo, dizia, aquele ali está corintianizando, está sendo louco igual o povo de Corinto. Esse era o povo para o qual Paulo escreveu essa carta. Eles faziam uns rituais malucos para obter imortalidade, para obter um entendimento maior. E eles não tinham muito interesse em uma vida piedosa, em uma vida que honrasse um Deus. Eles tinham interesse em uma vida que fosse em função deles. Muito bem. 2 Coríntios capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos aqui no texto da mensagem. Você me acompanha aí. Apesar do texto ser diferente, a ideia é a mesma. A partir do primeiro versículo. Considerando que Deus tão generosamente nos permite participar do que Ele tem feito, não vamos desanimar nem desistir, só porque às vezes enfrentamos tempos difíceis. Nós nos recusamos a usar máscaras e a fingir. Não manipulamos os fatos, nem deturpamos a palavra de Deus em proveito próprio. Pelo contrário, sustentamos tudo o que fazemos e falamos, toda a verdade às claras, de modo que quem quiser possa ver e julgar por si mesmo, na presença de Deus. Agora, a partir do versículo 7. Levamos a mensagem preciosa em vasos de barro, sem enfeites, ou seja, em nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense que o incomparável poder de Deus nos pertence. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. Paulo começa esse capítulo dizendo que é um privilégio poder participar da obra de Deus. E diz que Deus é generoso com ele em deixar que ele, Paulo, participe da obra. E ele diz que por receber esse privilégio da parte de Deus, ele não vai, por nada, desanimar, nem desistir, só porque enfrenta alguns tempos difíceis. Nós vivemos um tempo, irmãos, e não digo como igreja, mas como sociedade, em que as pessoas estão simplesmente se desapontando com tudo. Elas estão ficando desanimadas. As pessoas estão abandonando tudo que elas podem abandonar para viver em função de si mesmas. Eu tenho estudado, por conta de um curso que eu faço, um filósofo chamado Lipovetsky, e ele escreveu um livro chamado A Sociedade da Decepção. E ele diz, resumindo, que a sociedade que nós vivemos, o tempo que nós vivemos é o tempo da decepção, em que as pessoas se decepcionam por tudo e por nada, em que as pessoas se desapontam com qualquer coisa e usam qualquer argumento para se justificar. E ele atribui à palavra decepção uma carga muito negativa, querendo dizer que quando a pessoa atinge o estágio da decepção, ou do desapontamento, ou do desânimo, ela chegou num ponto em que nada mais interessa para ela. Isso parece familiar aos seus ouvidos? Será que você consegue pensar em alguém que se enquadra nessa categoria? Ou talvez até você mesmo? Eu posso falar para os irmãos, como pastor de juventude já há 3 anos, o desafio que tem sido motivar as pessoas a se envolverem com a igreja. O desafio que tem sido motivar as pessoas a se envolverem com a obra de Deus. O desafio que tem sido mostrar para as pessoas o privilégio que é poder participar da obra de Deus. E esse texto de Paulo ecoa dentro de mim, porque Paulo fala de uma forma muito carinhosa nesse texto, apesar de ele estar escrevendo para dar uma bronca naquela igreja. Não se engane, Paulo está escrevendo para os coríntios para dar uma bronca. Vocês estão errados. É um privilégio. E vocês estão aí desanimando por qualquer coisa. E aí ele chama isso para ele.
É um privilégio para mim. E eu não desanimo quando eu enfrento tempos difíceis. Porque os tempos difíceis vão aparecer. Ninguém está isento das dificuldades da vida. Paulo sabia disso. Ele diz que não usa máscaras, não vai fingir. Os momentos difíceis vão chegar. Mas ele vai continuar firme, entendendo que Deus o chamou para fazer algo. E porque Deus o chamou e ele reconhece isso como um privilégio, ele não abre mão disso. Mas nós vivemos esse tempo em que nós buscamos os nossos compromissos, os nossos interesses. E aquilo que foge ao nosso interesse, a gente dá um jeito de escapar. Nesse livro que eu citei, A Sociedade da Decepção, ele diz isso: a gente vive um tempo em que a gente usa a lógica do mercado de trabalho nas relações, querendo dizer o seguinte: se eu consigo extrair algum tipo de vantagem de alguém, eu me relaciono com essa pessoa. Se ela não tem nada para me oferecer, eu deixo ela de lado. E a gente aplica essa lógica a todas as relações da nossa vida. E isso é um sintoma do nosso tempo. Não é uma coisa assim de algumas pessoas. Todos nós, eu e você, em algum momento, em alguma instância da nossa vida, aplicamos essa lógica. Inclusive com a igreja. E a gente pensa assim: o que eu posso tirar disso para mim? Qual é a minha vantagem nisso aqui? Se não tem vantagem, se não tem algum tipo de recompensa, eu não vou. Eu conversava com um pastor amigo essa semana, e ele está pastoreando uma igreja nos Estados Unidos, e ele falou de uma particularidade da igreja que ele está lá. E ele diz assim: Edu, quando a gente faz as programações para os brasileiros, tem que ter comida no final do culto. Porque se não tiver comida no final do culto, eles não ficam até o final. Aí eu falei: você está de brincadeira comigo? Logicamente. Ele: não, é sério, a gente faz assim, Brazilian Day, Dia dos Brasileiros na igreja, sábado à tarde, no final da programação tem que ter um churrasco. Eu concordo, eu acho que tem que ter um churrasco sempre, né? Mas ele fala: se não tiver o churrasco, os caras dão um jeito de sair no meio, antes de acabar. Eles estão indo pelo churrasco, eles não estão indo pela igreja. Se a gente consegue extrair qualquer coisa, a gente investe, a gente acredita. Se a gente não consegue identificar uma recompensa clara, a gente acaba deixando de lado. E eu falo isso de mim também, em algum momento isso se aplica a mim. Nós aplicamos essa dinâmica na nossa vida. E aí chega o apóstolo Paulo, que sofreu tudo o que sofreu, e nós sabemos disso, porque a Bíblia nos diz. Ele diz assim: não vou desanimar, porque às vezes eu passo por uma situação difícil. Às vezes. Só às vezes. E ele continua falando, dizendo que ele leva a mensagem em vasos de barro, simbolizando a vida dele, uma coisa frágil. Pensa por um instante, se você tivesse as joias mais valiosas do mundo, sabe aquelas joias que vão a leilão por milhões de dólares? Se você tivesse uma joia dessas, onde você guardaria uma joia dessas? Eu penso que você guardaria num cofre assim, mais tecnológico possível, que nem você ia conseguir abrir, ia ficar guardado lá para toda a eternidade, mas ninguém ia mexer. E Paulo fala de uma coisa tão preciosa, que é a palavra e a mensagem de Deus, e ele carrega num recipiente facilmente quebrável, um vaso de barro. Aliás, quando Paulo fala desse vaso de barro, olha que interessante, curiosidade inútil, mas interessante. Ele está se referindo a uns vasos que as pessoas usavam para fazer as suas necessidades. Interessante. Então ele está dizendo que até um vaso desses é capaz de carregar uma mensagem valiosa, mais valiosa do que todo o ouro, que é a mensagem de Jesus.
Nós somos esses vasos. Nenhum de nós aqui é um ser humano fantástico e fabuloso. Todos nós temos os nossos defeitos. Todos nós temos aquilo que a gente quer esconder até de Deus. A gente tem aquela coisa lá no fundo do nosso coração que no fundo a gente não quer que ninguém conheça. A gente não tem coragem de dizer para o nosso cônjuge, para os amigos mais chegados, para o pastor, e a gente não tem coragem de apresentar isso nem diante de Deus. E o apóstolo Paulo fala que mesmo assim, mesmo apesar de toda essa sujeira e toda essa fragilidade, a mensagem entra em nós, entra nele, entra em mim, entra em você, e nós conseguimos carregar essa mensagem adiante. Voltando ao início do texto, e ele diz que isso é um privilégio. Um privilégio que muitas vezes eu e você não conseguimos identificar como um privilégio. Muitas vezes a gente acaba identificando isso como um fardo, como um peso para a nossa vida. Todo mundo passa por situações difíceis. Todo mundo tem os seus momentos de luta. Todo mundo tem as suas crises. Só que a gente está nesse tempo do desânimo. Deixa eu te contar uma história rapidinho. Nesses últimos meses, do fim de julho, do último fim de semana de julho até o fim de agosto, a nossa igreja lá em Itaperuna realizou uma campanha para que a gente conseguisse resgatar a comunhão da igreja, alguns membros que nós identificamos que estavam afastados da igreja, que a gente não via mais nos cultos, que a gente sabia que não estavam frequentando os pequenos grupos. E aí nós nos juntamos lá, a equipe ministerial, pegamos a lista com todos os membros da igreja, fomos nome por nome. Fulano, não, tá vindo. Fulano, tá vindo. E diminuímos para uma lista de 300 nomes. 300 arredondando, para ser específico, 292 nomes. 292 pessoas que nós identificamos. Cadê fulano? Sumiu. Não está vindo mais à igreja. Não está mais participando do pequeno grupo. O que nós vamos fazer? Vamos atrás dessas pessoas. Então mobilizamos uma equipe grande na igreja. Montamos um esquadrão de visita e de contato. Pegamos o contato dessas pessoas e começamos a ir atrás. Não conseguimos fazer contato com todos. Gente que mudou de telefone, mudou de endereço, mudou de cidade. Mas a gente conseguiu fazer contato com boa parte. E eu e o outro pastor lá da igreja, o pastor Mauro, que é o pastor da parte de missões, nós ficamos encarregados de coordenar o trabalho das visitas. E inclusive eu e o Mauro fomos fazer algumas visitas juntos. E eu posso dizer para os irmãos que a maior parte das pessoas que nós conversamos, a resposta era sempre a mesma. Poxa, você sumiu, a gente está sentindo sua falta na igreja, o que está acontecendo? Ah, pastor, eu ando tão desanimado. Mas desanimado por quê? Presta atenção. Mas desanimado por quê? O que aconteceu? Eu não sei. Então você está querendo me dizer que você está parando de ir à igreja e você está tomado pelo desânimo por um motivo que nem você consegue identificar. Ah, então tá bom. Então parabéns assim, você tá de parabéns. Aí a pessoa começa a falar. Quando você cutuca, ela começa a falar. Ah, pastor, porque fulano falou isso, eu não gostei, parei de ir. Ah, tá, agora eu estou te entendendo. Ah, pastor, é porque naquele dia a pessoa olhou para mim de rabo de olho e aí eu não gostei. Ah, tá, agora eu estou te entendendo. E aí a gente vai. As desculpas estão por aí, nesse contexto. E aí depois dessa campanha a gente fez um culto especial, muita gente voltou, muita gente não voltou, mas teve um resultado interessante. E aí no final disso nós reunimos a equipe e a gente apresentou esses argumentos e a gente chega à conclusão de que sim, algumas pessoas têm motivos legítimos
algumas pessoas têm motivos legítimos, sim, para deixar a comunhão da igreja. Como aconteceu um casal que nós visitamos, em que o marido falou assim pra gente: eu não vou à igreja porque fulano não para de dar em cima da minha mulher. Então, para eu não bater nele, eu mudei de igreja. Ok, vamos evitar a violência, é isso aí, suquinho de maracujá, vamos se acalmar e Deus te abençoe na nova caminhada aí. É um motivo legítimo? Tá, beleza, é. A mulher do cara estava sendo, constantemente abordada por um outro sujeito que não respeita a instituição casamento. Agora, a maior parte das pessoas simplesmente se ausenta, desanima, deixa a vida chegar nesse estágio por nada, por muito pouco. Ah, me olhou de lado. Ah, olhou para minha blusa. Ah, falou do meu cabelo. Não volto mais lá. Queria que falassem do meu, mas é difícil, é pouco. Lidar com isso é difícil, gente. Lidar com gente é difícil. Se a gente vem à igreja com a expectativa lá em cima de que aqui não vai ter nada disso, não vai ter problema de relacionamento, não vai ter nada disso, a gente certamente vai se desapontar. Certamente. Porque onde tem gente tem problema. Tem uma música que diz que cada pessoa é um universo particular. Imagina essa multidão de universos aqui coexistindo. É lógico que uma hora dá choque. Eu torço pro Grêmio, o pastor Zildo torce pro Palmeiras. Existe uma chance de que Grêmio e Palmeiras joguem daqui uns dias, na semifinal da Copa do Brasil. A gente vai discutir por causa disso? Não, Zildo é palmeirense, não volta mais lá. Especialmente se o Palmeiras ganhar, né? Coisa que não vai acontecer. Ah, eu gosto de vermelho e fulano gosta de azul, não dá pra gente ficar no mesmo ambiente. Puxa vida, sabe? É esse tipo de coisa que eu tô falando. Tipo de coisa pequena que a gente consegue contornar facilmente, mas que a gente deixa nos abater. Paulo fala de coisas muito mais sérias. Paulo fala de um contexto em que ele apanhava, em que ele corria risco de morte, em que ele corria risco de prisão e foi preso. Paulo fala de um contexto em que as pessoas tentavam apedrejá-lo e ele tinha que fugir de madrugada da cidade para não ser apedrejado. E ele diz assim: só porque às vezes me acontece uma coisa difícil, eu não vou desanimar, porque é um privilégio. E ele continua o texto dizendo assim: vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Deixa eu interromper aqui antes de continuar. Um discurso evangélico que faz muito sucesso hoje é o discurso da vitória. E é muito cômodo para quem prega, com todo respeito, balançar o dedo e dizer que você vai vencer. É muito cômodo. Mas a vida real é cheia de problemas. A vida real é cheia de dificuldades, e você tem dívida, você tem problema de saúde, você tem problema de relacionamento, o pneu do carro fura, você está sem estepe. A vida tem dessas coisas. Mas a vitória que a Bíblia nos promete é uma coisa muito superior a isso. Muito além de coisas que a gente pode pegar. A Bíblia nos promete uma vitória até na derrota. Qual é essa vitória? É a vida com Jesus. Experimentar Jesus até no meio do buraco mais fundo. Isso que é a vitória. Saber que apesar dos tempos mais difíceis que nós possamos estar vivendo, e a gente está vivendo um tempo de crise financeira, mas apesar das maiores dificuldades, saber que Deus está conosco. Amém? Saber que Ele não nos desampara. E saber que ainda que
tudo dê errado, no final temos a coroa da vida. Essa é a vitória. E Paulo diz: estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Sabe aquela fase da vida em que parece que tudo dá errado? Tudo dá errado. Meu pai costuma dizer que os problemas acontecem de 3 em 3. Nunca vem sozinho. É sempre múltiplo de 3. O cara perde o emprego, fica doente, bate o carro. Tudo da mesma semana. Aquela fase da vida em que parece que tudo dá errado. Você olha para cima, o pombo faz um negócio em você. Essa fase da vida. Eu gosto como Paulo inverte a lógica dos problemas. A grande verdade, irmãos, é que muitos de nós temos, sim, motivos para muitas vezes nem querer levantar da cama, não é verdade? Não tem aquele dia que você acorda e fala assim: não, hoje eu mereço ficar na minha cama. Hoje eu mereço. Só hoje. Todos nós temos fases da nossa vida em que a gente está soterrado de problema. Mas Paulo inverte a lógica e ele não torna isso o protagonista da história. O problema não é o protagonista. Exatamente, o problema não é o protagonista. O protagonista é o fato de que ele não fica desmoralizado. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Pode acontecer o problema que for, isso não vai acabar com o meu ânimo. Pode acontecer a dificuldade que for, isso não vai me abalar. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. É comum que nós cheguemos em situações da nossa vida em que a gente fica em dúvida que decisão tomar. É comum que nós cheguemos em situações da nossa vida em que a gente simplesmente não sabe o que fazer. Mas se acreditamos em um Deus soberano, que sabe de todas as coisas, acreditamos que Ele vai nos orientar. E como é que nós vamos saber disso? Criando um relacionamento com Ele, buscando intimidade com Ele, buscando em oração, em comunhão com a igreja, em leitura da palavra, entender a vontade dEle. Ontem, no papo que eu tive com os jovens, alguém me perguntou assim: o que é a oração para você? A minha resposta foi: a oração é a minha primeira resposta. E ela tem que ser a nossa primeira resposta. Muita gente fala assim: a pessoa está doente, aí já levou no médico, já levou no curandeiro do bairro, já levou em tudo que é lugar. Ah não, agora vamos orar. Não tem mais nada para fazer, então vamos orar. A oração é a primeira resposta. E aí a gente vai ter a direção de Deus. E ainda que a gente não consiga identificar a voz de Deus com clareza, a gente vai sentir o cuidado dEle e o carinho dEle, porque Ele sempre está com a gente. A palavra diz, e é nessa promessa que eu me agarro, quando Ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias. Sabe aquele dia ruim, aquele dia assim, que você não quer sair da cama? Ele prometeu que ia estar comigo naquele dia. Ele prometeu que ia estar com você naquele dia. Você pode não saber o que fazer, mas Ele sabe. E se você buscar a orientação dEle, eu não tenho dúvidas de que Ele vai te mostrar o caminho. Porque é do maior interesse de Deus que você viva a sua vida na vontade dEle. Paulo continua dizendo: estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo encara situações da vida em que se vê apavorado. No ano passado, dia 2 de dezembro de 2014, estava eu na igreja, na minha mesa, digitando alguma coisa no meu computador e me liga um amigo: Edu,
Você está sentado? Falei, estou sentado. Fica calmo. Estou muito calmo. Eu já comecei a ter um negócio, né? Fica calmo. Olha, Joyce sofreu um acidente de carro. Pronto, né? Vi tudo branco. Falei, misericórdia, Joyce, meu filho. Fiquei mudo. Ele, Edu, tá aí? Edu. Tô, meu filho, fala. Tô passando aí para te pegar. O nome do meu amigo Elan. Elan, fala para mim, Joyce morreu? Não, eu falei para você ficar calmo, tá tudo bem, eu estou passando aí para te pegar. Eu falei, você tá mentindo para mim, Elan. Você tá passando aqui para me pegar para quê? Você não tá bem? Aí o Elan me pegou na igreja. Nós fomos até um pedaço da BR. E quando a gente ia se aproximando, eu fico arrepiado só de lembrar. Quando a gente ia se aproximando do local do acidente, passando caminhão e tal, e todo mundo piscando farol, e eu falei, meu Deus. Quando eu vi meu carro de longe, eu pensei assim, ela mentiu para mim. Joyce morreu. O carro estava acabado. Desci correndo, fui furando, o policial, não pode. Eu falei, que não pode o quê? O carro é meu e tal. Passei. Cheguei, botei a cara dentro da ambulância, vi a Joyce sentada, vi o Dan bem, aí eu, graças a Deus. Foram 15 minutos, aproximadamente, de um pavor terrível que tomou conta de mim. E nesses 15 minutos eu fui orando incessantemente, meu Deus, não deixa que nada tenha acontecido. Deus, se aconteceu, segura a minha onda, porque senão eu vou dar um surto. Todo mundo tem um momento em que a gente fica apavorado, aterrorizado. E a gente tem medo do que pode acontecer. E o apóstolo Paulo diz que quando esse tipo de coisa acontece, a gente simplesmente tem que lembrar que Deus não nos abandona. Outra história, eu gosto de pregar contando história, que traz para a vida real, né? Tem um pastor muito amigo meu que me ajuda com os adolescentes lá na segunda igreja. Em 2013, o pastor Edésio, na semana do Natal, recebe uma ligação. O filho dele fazia faculdade de física na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Ele recebe uma ligação dizendo, Edésio, vem pra cá, seu filho morreu. E nós ficamos sabendo, logo em seguida, jovem muito querido nosso, menino de 20 anos. E o Edésio, depois contando a história pra gente, foi um momento muito emocionante para todos nós, dizendo que ele recebeu aquela notícia, chamou a esposa, falou para ela e disse assim, vamos lá buscar o nosso filho. Que eles encostaram o carro num posto de gasolina, oraram, falaram, Deus, se o Senhor não nos ajudar, nós vamos quebrar. Se o Senhor não nos ajudar, nossa vida acabou hoje. E ele conta a história de como no trajeto de Itaperuna a Viçosa, que são mais de 200 quilômetros, eles foram em silêncio no carro, mas quebrantados pela presença do Espírito Santo de uma forma que ele não consegue nos explicar. E que ele teve frieza de chegar lá e encontrar o corpo do filho e cuidar de todos os trâmites e trazer o corpo de volta para a nossa igreja para a gente fazer o velório. E eu admiro o Edésio, é um amigo. E essa experiência marcou muita gente. Ele compartilhou essa experiência no nosso retiro de carnaval esse ano e gerou aquela comoção na juventude, a galera chorava. E o Misael, o filho dele, era um menino querido, tinha sido líder de célula dos adolescentes. E essas situações, nenhum de nós está livre delas. Nenhum de nós está livre de receber aquela ligação, queira Deus que não aconteça. Mas nenhum de nós está livre de receber aquela ligação e dizer, olha, aconteceu. Seu emprego, você perdeu.
fulano estava doente, infelizmente faleceu. Mesmo nessas situações, nós temos a convicção, além da certeza, de que Deus não nos abandona. E que Ele nos tem na palma da mão. E cuida de nós e nos ajuda. E não deixa que nada nos derrube. Não deixa que nada nos quebre. Finalizando, Paulo diz: nós caímos, mas não estamos derrotados. Porque quem caminha com Jesus vai ser vitorioso. Porque vai receber a coroa da vida. Vai cair, mas não vai ser um derrotado. Vai experimentar na sua vida a graça transformadora de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é cheia dessas injeções de ânimo. A palavra de Deus é cheia desses detalhes que nos lembram que a vida é assim, cheia de dificuldades. Só que a gente não pode ceder às dificuldades. A gente não pode cair com os problemas nos ombros e ficar caído, prostrado. A gente pode até cair, mas ele diz: caímos, mas não estamos derrotados. Porque temos Jesus segurando a nossa mão. Nós precisamos ter essa fé dentro de nós, que nos lembre o que significa a vida, o que é a vida real. Que não é um conto de fadas, é cheio de dificuldades mesmo. Mas que apesar disso tudo, temos um Deus que está sempre conosco, disposto a nos estender a mão, nos ajudar, nos tirar do buraco. Mais abaixo, versículo 16, e eu vou encerrar agora. Paulo diz assim: ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. Do fim do ano passado até alguns meses atrás, eu passei por um período de depressão. E foi um tempo difícil. Eu já tive antes na adolescência, e é uma tendência, mas nos últimos meses do ano passado e até o início desse ano, estava passando por essa fase. E a virada de chave aconteceu na minha viagem de férias, em que eu e minha esposa fomos lá para o sul visitar a minha família, e aquilo foi um remédio para mim. E nesse tempo eu me via constantemente diante de Deus, dizendo assim: Deus, eu não aguento mais ficar assim. Não aguento mais ficar assim, na boa, me ajuda. Eu não aguento mais acordar e pensar assim: puxa vida, mais um dia. E Deus fala comigo através desse texto: ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, ainda que a gente olhe a vida e pense assim: está dando tudo errado, por dentro, onde Deus está agindo, não passa um só dia sem que nós experimentemos a graça transformadora de Jesus Cristo. Não há um só dia em que a graça de Jesus não possa nos alcançar. Não há um só dia em que nós dobremos os nossos joelhos e que Deus não venha nos responder. Por isso eu quero orar com você agora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e
que você pensasse nisso que nós refletimos agora. E a minha oração, meu convite de oração é para você que está passando por um momento desses, em que você não quer sair da cama, que você pensa, puxa, a vida está dando tudo errado, eu não aguento mais, estou super desanimado. A minha oração é por você que identifica isso na sua vida, mas que quer pedir a Deus que transforme isso, que mude isso, que faça com que você consiga se levantar e caminhar de cabeça erguida, apesar de todas as dificuldades da vida. Se você quer orar comigo, eu pediria que você ficasse de pé no seu lugar, para nós orarmos juntos. Amém. Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos porque sentimos a Tua presença aqui, porque sabemos que o Senhor está aqui falando conosco. Nós entregamos as nossas dores ao Senhor, as nossas lutas, os nossos desafios, pedindo em nome de Jesus que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não vem do Senhor, todo desânimo, toda decepção, todo sentimento ruim, toda tristeza, Deus, toda insatisfação, que isso seja tirado de nós em nome de Jesus, para que nós possamos viver uma vida correta e reta diante do Senhor, uma vida que te honre, uma vida que manifeste o caráter do Senhor, ainda que todos os problemas do mundo venham sobre nós, que nós tenhamos no nosso coração a firme convicção de que o Senhor não nos abandona e de que nós podemos contar contigo sempre, e que no Senhor, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, nós nunca seremos derrotados, porque o Senhor está conosco. Que isso seja uma verdade para a nossa vida, meu Deus, e que nós possamos caminhar por essa vida e por esse mundo de cabeça erguida, sabendo que o Deus do universo cuida de nós, que o Deus Criador de todas as coisas não nos desampara, que a nossa vida seja para a Tua glória, em nome de Jesus.